Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Alisson. Eu vou resolver a questão de número 2 do PET de Química, volume 2, semana 1. A questão diz o seguinte: marque as alternativas referentes a fenômenos químicos. Os fenômenos químicos são fenômenos em que ocorre a formação de novas substâncias. Fenômenos físicos, ocorre uma transformação em que a substância continua sendo a mesma. Tudo bem? A letra A diz produção de plásticos a partir do petróleo. Então, esse é um fenômeno químico. Por que é um fenômeno químico? O petróleo é uma mistura complexa de vários compostos, principalmente hidrocarbonetos, e os plásticos são polímeros, macromoléculas. São moléculas muito grandes, formados por umas unidades chamadas de monômeros, que vão se unindo. Então, esses são os polímeros, tudo bem? Então, percebam, o petróleo é bem diferente dos plásticos. Portanto, são substâncias diferentes. Logo, é um fenômeno químico. A letra B diz fabricação de fios de cobre a partir de uma barra de cobre. Percebam que nesse caso continua sendo cobre. Tanto os fios quanto a barra de cobre continua sendo cobre. Então, isso é uma mudança física. Tá? Não é uma transformação química, mudou apenas o formato do objeto, mas a substância é a mesma. Na letra C diz fabricação da coalhada a partir do leite. Então, esse também é um fenômeno químico. Por que é um fenômeno químico? Porque ocorre a transformação. Então, eu tenho o processo da fermentação lática. Aqui eu tenho, de maneira bastante simplificada, tá, uma representação, que é basicamente a transformação de carboidratos em ácido lático. Tá? Eu estou representando de maneira muito simplificada, mas essa simplificação já dá para a gente uma ideia de que é uma transformação química, não é verdade? Então eu tenho carboidratos de um lado, ácido lático do outro. Portanto, são substâncias químicas muito diferentes. Logo, transformação química. Na letra D, eu tenho desaparecimento do açúcar ou do sal de cozinha quando colocados e agitados em pequena quantidade em determinado volume de água. Então, nesse caso, eu tenho um processo de dissolução. Tá? Eu tenho um açúcar ou sal, quando a gente mistura em água, a gente tem a formação de uma solução, de uma mistura homogênea. Porém, não há reação química nesses casos. Tá? Eu tenho apenas a formação de uma solução, não é uma reação química, eu não tenho formação de novas substâncias. Então, é um fenômeno físico. Na letra E, eu tenho produção da gasolina a partir do petróleo. Também é um fenômeno físico. Tá? Eu tenho uma separação de misturas. Essa separação de misturas ela se dá pelo processo de destilação fracionada. Quando eu tenho vários líquidos e eu quero separar, eu uso a destilação fracionada. E a destilação é um processo que usa os pontos de ebulição, a diferença dos pontos de ebulição para fazer a separação. Então, é um processo físico, não há reação química nesse processo, ok? Na letra F tem prego enferrujado. Bom, na verdade, a letra F queria dizer o enferrujamento do prego, que esse sim é um processo. Tá? O enferrujamento do prego também é um fenômeno químico. Por que é um fenômeno químico? Antes eu tenho o ferro, por exemplo, aqui, reagindo com oxigênio, com a umidade, para formar óxido de ferro. Então, percebam, substâncias aqui no início são muito diferentes, né, os nossos reagentes, do nosso produto. Portanto, eu tenho formação de novas substâncias. Logo, é um fenômeno químico. A queima da gasolina também é um fenômeno químico. Por que é um fenômeno químico? Aqui eu tenho uma representação do composto mais comum na gasolina, que é o octano. Tá? Ele vai reagir com o O2, já que estou falando de queima, né, para produzir CO2 e água. Essa é uma representação da combustão completa, da queima completa. Existem outros tipos, a queima incompleta, tá? Mas também eu tenho formação de novas substâncias do mesmo jeito, seja a queima completa ou incompleta, eu sempre tenho formação de novas substâncias. Logo, é um fenômeno químico também. A letra H diz fotossíntese realizada pelas plantas. Também é um fenômeno químico. Aqui eu tenho uma representação simplificada
da fotossíntese. Então, eu tenho CO2 e água na presença de luz, formando aqui açúcar e oxigênio. Então, percebam, as substâncias antes e depois da seta são diferentes, portanto, fenômeno químico. Na letra I, eu tenho decomposição da luz solar por um prisma. Percebam que nesse caso eu não estou falando de substâncias, eu estou falando da luz. Então, nesse caso, eu não estou falando de um processo químico. Isso aqui é um processo físico, tá? A decomposição da luz não envolve transformação de substâncias em outras substâncias, ok? Então, fenômeno físico.